Uma casa de apostas feita para você, torcedor paranaense. A Bplay Paraná chegou como parceira do canal 3 Pontos para trazer para você as melhores odds, os melhores mercados para que a gente possa se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, gente, eu não sei pra vocês, mas pra mim vem sendo um momento muito reflexivo esse início de Série B, sabe? Eu acho que mostra como a vida, às vezes, ela é completamente inconstante. A gente que recentemente viu um Atlético numa final de Libertadores, agora tá disputando algo que a gente não imaginava que ia acontecer. A realidade é essa, né? No final das contas, a gente não acreditava que seria o real destino do Atlético, uma disputa de segunda divisão, mas tudo bem, a gente vai acompanhar o Atlético aqui durante toda a segunda divisão. A questão ela não é essa, mas a questão como às vezes ir para o fundo do poço é uma motivação para o Atlético. Às vezes como descer lá embaixo é o que falta às vezes para o Atlético decolar. Porque se você pegar os últimos, sei lá, 2025, 30 anos de história de clube, e 30 anos para um clube centenário é coisa pra caramba. A gente está falando de 30% da história do Atlético. Eu acho que a gente tem alguns momentos de reconstrução muito importantes. E o primeiro, obviamente, parte de 1995, a grande revolução feita por Mário Celso Petralha e seus companheiros, que tirou o Atlético de uma situação de segunda divisão e botou o Atlético num cenário da primeira arena do Brasil, campeão brasileiro, campeão da seletiva, vice-campeão brasileiro, finalista de Libertadores, semifinalista de Copa Sul-Americana. Aquele primeiro período da era Petralha foi uma descoberta muito forte aonde o Atlético poderia chegar. Foi uma descoberta muito forte do que o Atlético poderia ser. E o Atlético, ele protagonizou por momentos incríveis e times inesquecíveis. E eu acho que se não fosse ter chegado no fundo do poço, o próprio Petralha fala isso. Aquele momento não teria acontecido. Aí você vai para 2012, né? 2012 foi um momento também de rebaixamento, enfim, muito complicado, mas serve de construção para uma base, para o Atlético voltar a disputar uma Libertadores, para o Atlético voltar a estar disputando títulos no futebol brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, fazer um ótimo campeonato brasileiro em 2013, conseguindo trazer algumas boas heranças daquele ano de 2012, principalmente a situação do Marcelo Cirino. Então, assim, aquela reconstrução ela foi muito importante também. Você pode falar até mesmo de 2018, que aí é um gap mais curto, né? Não chegou a gerar rebaixamento, mas um Atlético que caminhava muito mal em 2018 com o trabalho do Fernando Diniz ia dar a volta por cima ali com o trabalho do Thiago Nunes, com a entrada do Bruno, enfim, do Renan Lodge, do Léo Pereira, do Santos e o time decola. Então, no final das contas, a história do Atlético ela é feita por grandes reconstruções. O Atlético, historicamente, ele sabe se reconstruir. E eu acho que a gente está preparado para se reconstruir. Acho que a gente está preparado para passar por um período muito sabático de Série B. Sabático no sentido da gente não estar disputando o que o torcedor do Atlético, primeiro de tudo, se acostumou a disputar, e segundo, o que o torcedor do Atlético almeja. Então, assim, tá numa condição de disputa de Série B não é algo que o torcedor do Atlético gostaria de vivenciar, mas querendo ou não, é uma consequência de um 2024 muito ruim. E também para o clube reavaliar muita coisa. O rebaixamento ele pode ser muito importante para o Atlético sair com heranças esportivas gigantescas. Eu acho que o maior aprendizado que o Atlético tem que ter desse rebaixamento e naturalmente executar nesse processo de reconstrução é: não adianta você querer ficar marcado por ser um clube que guilhotina técnicos. Não adianta você ficar mudando de técnico à torto e direito. O Atlético, que por institucionalmente sempre foi um projeto muito sólido, precisa ter essa visão um pouco mais ampla de ter essa capacidade de enxergar o projeto esportivo a longo prazo. Enquanto o Atlético não fizer isso, eu vou ter total convicção. O Atlético ele pode até se reconstruir, mas o Atlético não vai estar usando todo o seu potencial. O Atlético não vai estar usando toda a sua capacidade. O Atlético não vai estar usando toda a sua força. O Atlético é um clube muito grande, o Atlético é um clube muito forte. Se a gente ficar nesse cenário de, ai, mas. Não, gente. Tem que fazer acontecer. E isso parte de dar a longo prazo para trabalho.
Ah, mas o Barbieri não é o meu técnico dos sonhos. O meu também não, mas ele pode vir a ser. Um trabalho ele desenvolve tanto jovens jogadores, quanto um trabalho também desenvolve, sabe o quê? Os treinadores. Beleza? Então acho que esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, eu acho que a gente tem material humano para desenvolver, lapidar, melhorar, crescer. Assim, a gente entra numa Série B, vamos lá. Mikael. Aí vamos pensar no setor defensivo. Arthur Dias, Abraão, Lucas Esquivel. Na lateral direita, acho que ninguém. Acho que é mais ou menos isso. Dá pra botar até o próprio Lucas Beleze. Aí no meio campo, Filipinho, o próprio Peralta, João Cruz, Bruno Zapelli. Aí no ataque, dá pra falar de Isaac, dá pra falar de Tevez, dá pra falar de Julimar quando voltar, do próprio Renan Peixoto. Olha quantos jogadores o Atlético desenvolvendo, lapidando, acreditando nas ideias do treinador e botando esses jogadores dentro de um bom contexto coletivo. Quantos jogadores o Atlético pode ter para o médio e longo prazo? O Atlético sempre foi esse clube revelador. O Atlético cai em 2024 quando ele deixa esse lado revelador de lado. Quando ele deixa essa vertente reveladora de lado. O Atlético não pode não querer ser Atlético. Isso faz parte da história do Clube Atlético Paranaense e dessa capacidade de se revolucionar, de se desenvolver, de se reconstruir. Pega como foi a formatação do time de 2001, de 2004, de 2018. Todos tiveram jovens jogadores que foram lapidados e potencializados pelo clube. Então, assim, a história tá aí pra provar. E pra terminar, a torcida, né? Assim, institucionalmente, talvez seja a maior falha do Clube Atlético Paranaense a pouca valorização da torcida. Trazer a torcida pra perto nesse processo de vamos desenvolver e vamos melhorar e vamos potencializar essa relação, cara, é algo que eu acho que o clube não pode abrir mão. E que o torcedor também precisa entender a importância dele. O torcedor do Clube Atlético Paranaense, ele precisa olhar o contexto e entender. Eu faço parte de algo maior. É basicamente isso, assim. Eu faço parte de uma construção que consiste em um Clube Atlético Paranaense forte. Com o torcedor do lado, o Atlético é muito maior. Com o torcedor do lado, o Atlético é muito melhor e não importa o que digo. A gente sabe que a realidade é essa. A gente sabe que o cenário é esse. A gente sabe que o contexto é esse. Então, no final das contas, eu não gostaria de ver o Atlético abrindo mão desse cenário. Não gostaria mesmo. Então, assim, que venha mais um ano difícil, mais um ano reflexivo, mais um ano de aprendizado com os erros e mais um ano de um Atlético crescendo, evoluindo, melhorando, se estabelecendo. Vai ser legal pra todos. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.